Vamos para mais uma resenha. Eu acho que esse daqui certamente é o perfume mais arrogante que eu já conheci. Porque ele é tudo. Ele é picante, ele é resinoso, ele é oriental, ele é amadeirado e ele é animalesco. Gente, esse perfume chega chegando. Não é gentil, não é nada gentil. Mas a construção dele, e olha que vocês sabem que eu tenho um baita preconceito com essa casa, mas esse perfume, olha, aqui o filho não chora e a mãe não precisa de se esconder. Esse perfume lindo, 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 muito bonito. Da pastelaria. Eu sei que vocês estavam com saudades dela. Xerjoff. Luxor, ou algumas pessoas chamam de Luxor. Está aqui. Essa caixa super bonita da Xerjoff. Vem assistir essa resenha bem interessante. Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Passando para alertá-los que na descrição tem link de decantes, tem link de perfumes à pronta entrega. Aproveitem, tá? Aproveitem bastante, sem moderação, ok? Peço também que se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações. Isso me ajuda bastante a estar trazendo perfumes arrogantes. Pessoal, eu vou estar explicando, tá? Porque eu falo que ele é um perfume arrogante. Mas é porque ele é complicado. Tem os seus impasses. Tô abrindo aqui a caixa, tá? Padrão da Xerjoff, lembrando que esse perfume faz parte da coleção Oud Stars, tá? Então, vai ter Oud. E vai ter muito Oud. E se reclamar, vai ter mais Oud. E se reclamar de novo, vai ter Cipriol, tá? Pessoal, olha que bacana. Tô abrindo aqui a caixa, né? Olha que legal. O detalhe da Xerjoff em toda a sua caixa. Isso é legal porque detalhes, querendo ou não, deixam mais luxuoso. Deixa como a experiência de comprar um perfume desse, deixa algo mais prazeroso, tá? Então, quando nós falamos que a Creed, ou até mesmo quando eu falo que a Creed deveria investir mais, sim, em sua apresentação, é porque é necessário. A caixa da Creed é muito simples. Legal, tem a textura e tudo mais, mas é muito simples. Olha a diferença de um Creed, para quando você compra um Creed, para quando você abre isso daqui. Aí eu te pergunto, você vai ficar mais feliz abrindo um Aventus ou um perfume desse? Então assim, conta, tá? Conta bastante. E aqui é uma coisa que eu nunca vou reclamar da Xerjoff, que é da sua apresentação, de nenhum frasco, tá? Seja da Join the Club, seja o Stars, seja a Seventeen, tanto a Stone Label, né, que é aquela coleção mais cara deles, não tem como, tá, pessoal? Isso eles capricham muito. Esse frasco, já vou direto aqui, tá? Ele é lindo, ele é muito bonito. Ele tem essa, não é uma textura, essa impressão, tá, toda dourada no frasco. Ele lembra assim, tá, algo bem luxuoso, né, sofisticado mesmo, requintado, refinado, todos os sinônimos de luxo. E aqui que tá teu cheiro. Na sua abertura, na sua primeira borrifada, você vai pegar a melhor nota, ou melhor, a melhor canela, tá? Não a melhor nota de canela, mas a melhor canela utilizada em perfumes, que é a canela do Ceilão, tá? Esse perfume vale, viu?
Gente, canela com couro. É essa abertura. E aqui é a sua arrogância. João, por que esse perfume é arrogante você está chamando ele disto? Pessoal, uma abertura com canela, couro, é para uma pessoa debochada. É para uma pessoa arrogante, estúpida. Não estou falando que isso é algo para se orgulhar, tá? Longe disso. Mas ele lembra bastante. Essa arrogância dessa abertura, desse couro, aquele perfume masculino, tá? Zero feminino. Zero, zero. Se você gosta, se você mulher gosta de utilizar perfume masculino, tudo bem. Quer usar esse? Tudo bem. Só que não vejo sentido, tá? Na hora que eu chegar na base desse perfume, vocês vão se assustar, tá? E esse couro se envolvendo com a canela e o cardamomo aqui deixa ele... Nossa, deixa ele picante. Cardamomo, especiaria, picância, tá? E o mais interessante é que quando você borrifa esse perfume, a primeira coisa nesse mix, porque você consegue diferenciar tranquilamente, tá? Couro, cardamomo e a canela, é que essas três notas combinadas vai te deixar viril. Ele é um perfume viril, é um perfume masculino, é um perfume com uma testosterona elevada, tá? É aquele perfume que chuta a pessoa que tá no chão. Não estou falando para fazer isso, tá bom? Novamente. No seu coração, ele tem mais notas que deixam ele ainda mais encorpado. Esse daqui é um perfume forte, não é um perfume, ouso dizer, nem para mim, tá? Estou com 28 anos, mas não é um perfume que, querendo ou não, nem para minha idade. É um perfume mais velho, para uma pessoa mais velha, mais bem vestida, com uma personalidade até diferente da minha. Eu sou uma pessoa um pouco mais comunicativa e de feição aberta do que uma pessoa mais fechada e menos comunicativa, tá bom? É um perfume mais fechado, para aquela pessoa mais séria, tá? Tô sendo bem sincero com vocês, tá, pessoal? Então, cuidado, porque personalidade e perfume tem muito a ver, tá bom? Tem muito a ver mesmo, tá? Suas notas de coração: tabaco, incenso, mirra e cedro de Atlas. Pura qualidade. Aqui nós temos literalmente um líquido de ouro. Esse perfume, ele tem uma abertura forte, um coração forte, com uma evolução forte. Aqui ela começa a pegar um pouquinho mais de doçura, porque a mirra daqui deixa ele um pouquinho mais doce. É aquela mirra levemente adocicada, porém, na hora que ele chega nas suas notas de base, que demora um pouquinho, nesse vídeo aqui, que seja 10, 15 minutos, pode ter certeza que eu não vou conseguir chegar nessa base, tá? Por quê? A sua base é pesada. É muito pesada, tá? Ela tem oud do Camboja, oud tailandês, cipriol indiano, perdão, e o patchouli indonésio. Gente, o patchouli aqui, eu acho que é para tentar dar uma abertura, deixar esse perfume um pouquinho mais aberto, mas não consegue muito, tá? Ele é um perfume muito forte, muito intenso, tá? Ele tem muito oud, ele leva sim a sua alcunha de Oud Stars a sério, tá? É aquele perfume que tem uma qualidade que me surpreendeu, até porque ele é um perfume novo de 2020, se não me falha a memória. E esse lado esfumaçado que ele tem é muito luxuoso. Assim como o Royal Tobacco, que eu gravei a resenha, Luxor ou Luxor tem sim esse apelo para algo sofisticado, rico, milionário, requintado e muito refinado. Ele possui isso, e essa diferença desses ouds na sua base deixa ele ainda mais enigmático. É um perfume masculino viril. Não é um perfume fácil, não é um perfume para pessoas jovens. Não, não é, tá? Pessoal, e ouso dizer que é um perfume de pessoas de 40 anos para mais. Tá, claro, se você gosta de perfume pesado, tudo bem, sem problema algum.
mas aqui sim é um perfume de homem, tá? De homem poderoso, tá? Eu não estou falando de poder em relação a poder aquisitivo, tá? Isso também está atrelado porque, querendo ou não, não é um perfume barato. Nós estamos falando de perfumaria de luxo, tá? Mas, principalmente, porque aquela pessoa tem uma presença marcante, tá? Respeitada, uma pessoa que tem, não o medo, tá? Mas tem o respeito dos outros, sabe se impor, tá bom? É um perfume de um líder, de um alpha dog, tá bom? O seu desempenho é até complicado falar. Por quê? Ele é um perfume que fixa mais de 12 horas. Mais de 12 horas é o que eu irei falar para vocês, tá? A sua projeção é mais interessante. Ele não projeta tanto. Você vai sentir ele o tempo inteiro. Você pode borrifar ele às 8 da manhã, às 20 da noite, você estará sentindo o cheiro dele. Porém, uma pessoa que está um pouco mais distante de você, provavelmente não vai sentir o cheiro, tá? Não vai sentir o cheiro. Ele é um perfume mais intimista, daquela pessoa que se você está numa reunião, num one-to-one, num debate, você e ela, ou se você está sentado ao lado dela, você vai sentir, tá? E você provavelmente vai ficar se perguntando, que cheiro é esse? Que magia é essa que está acontecendo no meu olfato, que está deixando meu olfato louco? É o que esse perfume faz. Tá até anotado aqui. Esse perfume é uma experiência olfativa. Esse perfume ele tem uma magia nele que faz com que ele fique incrível. Ele vai travar a sua cabeça, porque essa junção de oud tem tanta qualidade. Tem canela do Ceilão, tem tabaco, tem cedro de Atlas, tem o cipriol indiano, tem patchouli. Gente, isso aqui tem muita qualidade mesmo, em um frasco de 50 ml, muito bonito. Muito bonito. Esse perfume vale a pena conhecer. Vale muito a pena conhecer, tá? Não compre às cegas, porque é um perfume forte, é um perfume desafiador, é um perfume caro. Então, faça bom uso do seu dinheiro. Compre sim um decante antes. Com quem vocês quiserem, com quem tiver esse perfume, compre. Não vou ficar também empurrando vocês somente para uma pessoa, tá? Comprem com quem vocês tenham confiança, mas conheçam. Conheçam porque esse perfume é luxo. Ele leva a sério a coleção Wood Stars, o seu nome, Luxor, que seja, leva a sério, tá? Ele leva muito a sério e vale a pena. Vale a pena porque eu tenho certeza que você, se você não gostar, você vai reconhecer que é um excelente perfume, mas que não é um perfume para você, tá? Vocês vão perceber que tem diferença. Quanto mais vocês calejarem os seus narizes, mais vocês vão entender que não existe perfume ruim. Existe apenas perfume que não te agradou, tá bom? Com exceção do Secachos Magnifique, esse perfume não dá. Pessoal, muito obrigado por participarem desse vídeo, eu agradeço a vocês. E se você conhece esse perfume, deixa aqui no comentário quais foram as suas impressões dele, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.